In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira da quarta semana, ou da quinta? Sim. Quarta ou quinta semana não? Quinta. Depois de Pentecostes. Então, da quinta semana depois de Pentecostes, celebrando Santo Antônio Maria Zacarias. O que eu me admiro é que nem 40 anos, 30 e poucos anos, hein? Ele morre e deixa uma obra grande, forte, que estiveram no Brasil evangelizando aqui também, viu? Os barnabitas, né? No início do Brasil. Então, e essa palavra, queridos, que nós ouvimos no Introitus, a evangelização com força e com poder. Força e poder. É tudo aquilo que, na verdade, a igreja abandonou. Quer dizer, não se crê mais em milagre. Não se acredita mais que Deus opera e opera junto conosco, junto com os evangelizadores, junto com a igreja. Então, o que conta é a água com açúcar, uma aguinha que se dá para os homens beberem, assim, docinha, facinha de engolir. É isso que os homens querem hoje. Né? Assim, e veja, queridos, quando nós estamos justamente, Deus vem, Deus mesmo vai vir, e vai vir com força e poder, viu? Com glória. Será, o convencimento dos homens será tirado a força. A força. Mas essa igreja de Jorge Mário Bergoglio, não. Ela se conforma ao mundo. Ela patua com todos os desvalores do mundo. Está ali. Essa gente não acredita em Deus, não acredita em milagre. Não acredita que Deus é capaz de agir respondendo ao esforço da igreja neste mundo, com a conversão dos homens. Esse é o maior milagre. Não acreditam nisso. Por isso, evangelizar para eles como é que diz o Bergoglio constantemente, para eles evangelizar fazer proselitismo. Fazer proselitismo. É isso. Para eles evangelizar é fazer proselitismo. Deus o livre escandalizar os homens mostrando-lhes os pecados. Mas escândalo é o pecado. Deus o livre escandalizar os homens mostrando-lhes os próprios pecados. Não, isso não pode. Isso não pode. Então, não, Deus não deixará assim. Não. A cruz, queridos, a morte de Jesus não foi algo, não foi um romance que alguém escreveu assim, com palavras bonitas, enlevadas, empoladas. Não. Aquilo é sangue derramado, é corpo dado, sangue derramado. Aliás, essa é uma expressão que Santo Antônio gosta, dessa expressão. Né? E é isso que realiza. A aguinha com açúcar não realiza nada. Hoje, os evangelizadores não dizem, tem medo de dizer, quem fala no fim do mundo? Deus o livre. Não, é fim dos tempos. É algo mais suave. Não, depois dessa crise, dessa crise que nós estamos enfrentando, vai vir um tempo de glória, vai ser milhares de anos ainda pela frente assim, falar em fim do mundo, nas hecatombes de que Deus vai vir com força e com virtude. Não, isso não pode. Isso não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Isso não se deve fazer. Hoje o padre tem que evangelizar
palavras que deem ânimo. A vida já é tão dura, o Pai deve dizer palavras que alentem o povo, consolem o povo. Que coisa, queridos, que coisa. Não é esse o Evangelho de Deus. Não é esse o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é força, virtude, desafio, é vida de santidade, é corpo que se dá e sangue que se derrama. E não adianta querer esses discursos frios, porque a realidade é dura. E quanto mais o homem quer facilidade com sua técnica, com sua ciência, mais se mostra dura a realidade. E mais clama o homem por sacrifício e por empenho até a exaustão, o sangue. Não tem outro jeito. O homem precisa disto para se convencer. Deus precisa agir com virtude e com força para convencer o homem do seu amor, da sua bondade, do seu céu. Mas para quê? Eu fico me questionando. Para que querer 1000 ou milhares de anos ainda pela frente se o céu é eterno? O céu é eterno, não é mais 1000 ou milhares de anos. É a eternidade feliz. Para que querer uma glória que, afinal, será passageira? Passou os 1000 anos, tem que acontecer de novo. Não adianta. Por que trocar uma glória assim passageira, eu digo, uma glória eterna por uma glória assim passageira? Não tem lógica, não tem só porque chegou justamente no nosso tempo, na nossa época. Para daqui a 1000 anos, bom, aí nem nossos netos não serão. Então, mas que pensamento fraco que tem o homem odierno, que pensamento débil anima a ele. Não é o pensamento da realidade, que afinal é mais maravilhosa. Esta sim que é maravilhosa. É o céu eterno, onde não haverá mais, e jamais haverá de novo revolta contra Deus, contra o homem. É isso que nós anunciamos para breve. Quando falamos em fim do mundo, o que nós dizemos é isto: que virá o céu à terra, se perenizará, nunca mais o homem sentirá a dor, o sofrimento e a morte. Será feliz para sempre com Deus. Não é por 1000 anos, nem por milhares de anos, para depois sofrer tudo de novo. Não, é a eternidade. É isso que nós anunciamos. Se antes é preciso que Deus haja com força, até com violência, para conquistar os homens, mas que então assim seja. Assim o é, e os homens mesmos o estão provocando, estão fazendo. É pelas próprias mãos do homem que vem a maior parte dos grandes e terríveis eventos que nós para os quais estamos querendo nos preparar um pouco. Da própria mão do homem, da sua ciência e da sua técnica, que está vindo isso. A violência é aquela bruta, aquela que remete ao inferno. A violência de Deus, a força de Deus, é um chamado para o céu. A violência e a força do homem e dos demônios é para a condenação eterna. Esta que é terrível. Não temer a morte em Deus. A morte em Deus é a salvação do espírito e é a vida eterna. A morte trazida pelo homem, a morte no mal e no demônio, esta é que é de danação eterna e de sofrimento perene que não acaba nunca mais. Esta que nós devemos temer. Esta morte para o inferno é que a gente deve fugir a todo o custo. Não temer a morte que vem de Deus.
essa vem suave. Eu afirmo isso, sabe? Eu afirmo que a morte, naqueles que estão em Deus, que querem Deus, por mais violenta que seja, pense em tantos mártires, para eles foi suave, é como se Deus tivesse sofrido no lugar deles. Eles não sofreram. Para eles foi suave, foi doce, foi pouco, foi breve, foi tudo de bom. O martírio lhes foi tudo de bom. Doce, suave, tranquilo. Porque Deus era a força para eles. Deus lhes emprestava a sua virtude. E eles aqueles sofrimentos atrozes não lhes atingia. Não os fazia sofrer. Achavam até pouco. Podiam ter sofrido mais, segundo eles pensavam. E pensavam isso na hora que estavam sofrendo. Na hora que estavam sofrendo. Porque Deus estava com eles, o seu espírito os animava, os fortalecia. Eles desafiavam os seus algozes com isso. Não ter medo da morte em Deus. Tem que ter medo da morte com o mal, com o demônio, com a revolta, com a discórdia, com... Esta é a morte que leva à condenação eterna. E esta é um pavor, já sofremos, já se sai sofrendo, já se entra na eternidade em grande sofrimento. O justo, o bom, o mártir, entra na eternidade em consolação. Já a morte lhe é um consolo. Então, Deus virá com força, com virtude para convencer os homens. Virá com tudo, a gente diria assim. Ele vem com tudo, agora ele vem, e vem com tudo. E vem mesmo. É preciso salvar os homens. É preciso dar-lhes o céu. Deus vem com toda a sua virtude e com todo o seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.